Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast da MedCloud. Eu me chamo Aline Morião, eu sou médica radiologista e sou Head of Medical Affairs da MedCloud. E eu estou aqui com o Dr. Rizieri Gomes, que é médico cardiologista e gestor em saúde, que fala muito sobre inteligência artificial nas suas redes. Eu estou muito feliz de recebê-lo aqui no nosso podcast. E também temos o Alexandre Taufer, que é gerente de produtos da MedCloud. Sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigado, Aline. Prazer estar aqui. Obrigado, Alexandre, pelo convite de vocês para falar de um tema que eu sou um entusiasta e gosto bastante. E acho que, como nesse período que eu estou em gestão à frente de clínica e ambiente hospitalar, de média e alta complexidade, falar sobre um tema desse é extremamente desafiador e empolgante. E, doutor Zé, quando a gente estava pensando nesse tema, né, eu falei, me veio, a primeira pessoa que veio na cabeça foi realmente você, que eu já tenho anos que eu escuto você falar de inteligência artificial, e parece que agora chegou esse momento, né, com essa nova resolução do CFM, então, regulamentando de alguma forma essa prática da inteligência artificial. Essa resolução acabou de sair em fevereiro, que é a resolução número 2454, de 11 de fevereiro de 2026, então está super recente, de alguma forma dando orientações aí até que ponto o médico atua, em que situações a gente vai utilizar a IA, ou, enfim, e informações que precisamos fornecer para o paciente. E eu já vou te perguntar, doutor Rizieri, o que você achou da resolução? Ela veio, assim, tinha muitos anos que nós estávamos esperando isso, né, um posicionamento, e a IA já faz parte da nossa realidade, né, para muitas instituições. O que você achou? Eu vejo assim, com bastante animação, por um lado, porque traz respaldo, traz uma regra, e regras elas são significativas para a gente ter, principalmente quando a gente está lidando com informações sensíveis. Então, é preciso ter regulação, é preciso, sim, ter regras, né? Porque a regra ela não é burocracia, é segurança para você como profissional e principalmente para o paciente que tem dados que são expostos, eventualmente, quando não existe uma conformidade, um processo, um protocolo. A gente que trabalha na área de gestão, a gente adora um processo, né? Vamos desenhar isso, então vamos fazer um processo. Então, só que parece ser burocracia, mas trata-se de segurança. E esse é fundamental para a gente construir. Por outro lado, também tem alguns pontos que a gente vai dissecar aqui ao longo do nosso bate-papo e que a gente precisa ter cautela, porque como regular algo que muda a cada dia? Como eu criar uma regra para uma coisa que daqui a 6 meses pode estar completamente diferente, muito mais avançado? Será que eu vou atualizar junto com a própria tecnologia? Então, tem frases que eu ouço às vezes nas redes sociais, enquanto 6 bombas de ar que estouraram enquanto você dormia, né? E é isso, todo dia tem coisa nova, não existe a melhor, existe a melhor hoje. Agora a gente já entende que existe a melhor para determinada função. No final, a gente acaba pegando um pedacinho de cada uma e esse é um dos riscos. Será que essas informações elas vão ficar protegidas e, por isso, essa ferramenta, digamos assim, esse documento é muito importante e empolgante. E a gente está numa fase, eu achei super interessante, você falou que é muito rápido, né, a evolução. Eu tive recentemente na sede da MedCloud, e aí queria que o Alexandre falasse um pouco disso, porque eu me assustei com a velocidade realmente que as coisas acontecem, né? Às vezes a gente vê pensa numa solução, já no dia seguinte eles já apresentam um protótipo, e essa evolução assim da tecnologia é diferente do que a gente está acostumado na saúde. Como é que funciona isso na prática, Alexandre? Sim, especificamente sobre a resolução, né, e como isso acontece, aqui do lado da MedCloud a gente recebeu isso de uma forma muito positiva. Essa regulamentação ela vai ajudar a trazer mais clareza e confiança sobre o uso da inteligência artificial na medicina, e também, na prática, os princípios elas já faziam parte de como a gente vinha desenhando as funcionalidades e os produtos que a gente coloca no mercado, né? Então, a gente sempre
tratou a IA como uma ferramenta de apoio clínico e não como um substituto do médico. Então, conceitos como a supervisão humana, a transparência no uso da IA, rastreabilidade, como a gente comentou um pouquinho antes ali de iniciar, elas já estavam presentes em toda a arquitetura das nossas soluções. E a gente vem acompanhando isso com muito critério e tenta acompanhar tudo o que vem sendo lançado para a gente não deixar nada para trás. Então, a gente roda muito teste e a gente sempre quer ter certeza do que o que a gente está colocando ali vai estar dentro dessas diretrizes. Tá? Então, o que eu acho que essa resolução fez foi formalizar algo que empresas responsáveis de tecnologia em saúde já vinham fazendo, que é construir IA para ampliar a capacidade do médico e não substituir, né? E nesse sentido, eu acho que foi uma burocracia do bem, porque ele cria diretrizes que protegem o paciente, o médico e também as empresas que estão desenvolvendo essa tecnologia de uma maneira mais responsável. A gente que trabalha com imagem, né? Eu, no caso, radiologista, eu lembro que uns anos atrás a gente ficou bem desanimado, né? Com a IA vai chegar, vai substituir, o radiologista vai ser o primeiro a ser substituído. Falava-se muito disso, inclusive, Sim. hoje em dia tem menos procura de médico radiologista, né? Quando eu fiz, era uma das especialidades mais procuradas. E agora que a gente já está nesse mundo, eu ia perguntar ao doutor Rizério, assim, a cardiologia é diferente, né? Mas o que você acha? Assim, será que vai chegar um momento que realmente a mão de obra aí, a gente pode ser substituído? Assim, difícil falar isso, mas sim, completamente não. Mas surgirão outras possibilidades, entende? Eu acho que assim, quando a gente já passou por receios assim, eu sou mais vintage, então eu peguei a época da internet, eu peguei a época da transformação da comunicação na rede social, por exemplo. Agora a gente vem com a IA, então eu vim do analógico para o digital, literalmente hoje a gente está indo para algo diferente. Você tem que mudar as suas escolhas. A medicina ela vai ter que ser uma escolha estratégica, não é mais só por paixão. Aliás, teoricamente nunca foi, né? Porque você escolhe algo que não traz retorno financeiro, tua paixão passa como em qualquer grande relação de longo prazo, né? Então a gente precisa ter a cautela e a experiência de entender a dinâmica de mercado. O que está acontecendo nos Estados Unidos hoje? Hoje, algumas instituições gerando em teste atendimento 100% com IA, com taxa de sucesso e acerto em 97%. Mas lá você tem um paciente americano, baixo grau de relacionamento, produto e serviço, nada de relacionamento. Então dá certo, dá. Pandemia. Não vai ter humanização. Pandemia. A gente teve pesquisa com o maior banco de dados de consulta sobre dúvidas de saúde, comparando chatbots, né, agentes de IA autônomo com LLM, treinados sob supervisão, né, da informação e não da comunicação, comparado com médicos, atendendo mesmo. Satisfação com a IA foi melhor na qualidade na resposta e na humanização. Então, achar que a gente não vai sofrer o impacto com essa tecnologia é romantizar o inevitável. Então, quanto mais cedo eu entro nesse ônibus, quanto mais cedo eu entro, pego essa carona, mais eu me adapto, eu começo a enxergar oportunidades, porque não adianta eu lutar contra a inovação. Em nenhum momento do mundo a inovação parou porque tinha gente que achava arriscada. O Brasil bloqueou a telemedicina de 2002 até a pandemia, 18 anos de bloqueio, e teve que soltar por uma atitude reativa, né? A gente está tomando decisões aqui agora por reação, e não é um planejamento. Como caminhar junto? Não, vamos criar regras que são, sim, extremamente importantes, mas por quê? Porque está dando medo da evolução. Tem muita gente usando, tem colegas atendendo em pronto-socorro, utilizando o ChatGPT, a gente vê as plataformas entrando no segmento de saúde, né? Então, a gente tem, sim, que criar um manual de conduta, digamos assim,
Mas a gente tem que ter clareza que não dá para engessar. A velocidade da transformação Exato. da informação, ela está tão alta e não adianta a gente entender a importância. O mercado ele nunca remunerou a importância, é escassez e excepcionalidade. O mercado ele remunera o diferenciado, não o importante. Senão, o professor de português ia ser milionário. A gente não estaria aqui se a gente não soubesse ler ou escrever. A professora responsável pela tua alfabetização é a pessoa mais importante da tua vida. Às vezes você não lembra nem o nome. Então, é importante a gente entender que o mundo ele não mudou. A história ela acaba acontecendo da mesma maneira. O que muda são os personagens, o nome do problema. Então, eu não posso fazer de conta que a inovação não existe, fazer de conta que ela não vai entrar no meu segmento, enfim, eu preciso me adaptar, fazer o melhor uso dela, o uso mais ético, mais correto, né? E, para isso, manuais de conduta eles são interessantes, mas achar o romantismo de imaginar que a IA não vai substituir algumas partes de um todo é mentira, a gente sabe que vai, né? Então, há um interesse gigantesco por trás disso. Na interpretação de exame, por exemplo, é uma atividade que hoje em dia o radiologista ocupa, sei lá, 90% do tempo sentado no computador interpretando exame. E claro que a IA, eu acho que daqui a pouco, né, se não já tem, enfim, essa tecnologia vai chegar. Mas será que eu não vou precisar do radiologista? O radiologista vai precisar, no caso ali, para atuar como consultor para o médico solicitante, para dar mais atenção para esse paciente. Eu tenho experiência assim, de fazer teleconsulta mesmo com o paciente para explicar, né? E é impressionante. Eu fico impressionado como a gente foi deixando assim, esse contato com o paciente quando veio a teleradiologia. A gente não vê mais o paciente, só que é tão rico isso, e ajuda também o médico solicitante, né? Quando o paciente já volta, ele já entendeu mais ou menos o que ele tem, vai fazer o tratamento, vai engajar, então eu entendo isso, que a gente vai mudar a forma de trabalhar e, quem sabe, até melhor, né? Porque se eu tenho contato, se eu sei que esse paciente está tratando, ele melhorou, e, enfim, reduz o meu burnout de ficar lá dando uma pilha de 100 exames e não ver o resultado disso, a medicina mesmo, né? Que no final das contas você quer tratar, você quer ver o paciente melhorando, de qualquer forma, ter algum resultado prático disso, né? Então, Sim, eu acho que são novas habilidades que a gente tem que adquirir de gestão, sim. de comunicação. Sim, eu acho Eu que vejo esse ponto é muito importante, né? Porque essa regulamentação ela não pode significar mais fricção no dia a dia de vocês, dos médicos, né? E aqui na MedCloud a nossa abordagem ela é mais em automatizar o máximo possível desse processo em segundo plano. Então, a gente acredita que no longo prazo, a IA na área de saúde ela não, ela vai ter sucesso a IA na área de saúde ela não vai ter sucesso substituindo os médicos, mas ela vai eliminar essas burocracias administrativas para que vocês possam se concentrar mais nesse raciocínio clínico e no cuidado com o paciente no fim do dia. o trabalho burocrático ele vai ser substituído. Hoje a gente tem um conceito IA First. Todo problema que você tem, se der para resolver com IA, implemente IA. Daí você tem que ver, Exato. é custo efetivo? É fácil de treinar? É fácil que outras pessoas pratiquem? Então, assim, são essas coisas que a gente tem que mensurar. Então, só para você ter uma ideia, o ano passado, se eu não me engano, no Congresso de Chicago, IA laudando a ressonância enquanto a ressonância está sendo feita. Então, o paciente está passando no aparelho e ela automaticamente já está fazendo o laudo. Então, existem hospitais que já usam, em vez de ter 2 radiologistas, você tem uma IA e o segundo é um radiologista, já é 50% do custo. Então, a gente começa a ter isso como uma realidade hoje. Então, mas o raciocínio clínico, a subjetividade, a conversa, como você disse, eu falo assim, a tecnologia é um commodity. Você tem a tecnologia hoje e eu não tenho. Eu vou lá e contrato a mesma que você. Você tem uma IA hoje e eu não tenho. Eu vou lá e contrato a mesma que você. Então, o novo luxo, o novo diferencial vai ser o que a máquina não faz, que é você.
Você vai ser o novo diferencial. O presencial vai ser um novo luxo, né? A experiência de você ter contexto ali junto com uma pessoa vai ser o grande diferencial do futuro. A criatividade, a resiliência vai ser o grande diferencial. Por quê? As pessoas estão avessas a risco, as pessoas estão avessas à frustração, né? E as LLMs, elas foram treinadas para te satisfazer. Todas as perguntas que você faz, excelente ponto que você abordou. Essa pergunta sua foi... Ele não te critica com relação à profundidade do Sim. teu grau de conhecimento, ele só te elogia. Então, ele vai começando a criar uma geração muito fraca. Por quê? Porque ela não tem resiliência, ela não, é muito mais fácil você perguntar as coisas, porque você não tem que pensar no outro lado, no negativo, na limitação, na fragilidade do teu conteúdo, entende? Então, isso é algo para ser trabalhado. Então, o desafio é realmente a gente conseguir colocar isso numa caixa para que o paciente não fique exposto, né? Sim, Caminho, quanto mais cedo eu me adapto à tecnologia, melhores resultados eu vou ter. E a resolução sim, fala sobre isso, né? Sobre o médico, assim, o diagnóstico tem que ser dado por um médico. Você usa a inteligência artificial, a tecnologia ali como ferramenta, mas o diagnóstico tem que ser necessariamente feito por um médico e exato. essa comunicação com o paciente, né, direta. E o paciente pode, inclusive, se negar, né, a utilizar essa Sim. ferramenta. Mas o Do protagonismo... lado... Perdão, doutora. Não, eu só ia falar que é esse protagonismo, assim, realmente, do médico e dar essa possibilidade do paciente escolher o que ele quer, né? Sim, eu ia falar que do nosso lado, né, a inteligência artificial ela não deve tomar a decisão clínica automaticamente. Então, a gente precisa que o papel dela seja analisar informações e gerar, no máximo, sugestões. Então, qualquer saída ali gerada pela IA, ela sempre precisa da validação explícita do médico, que é algo que a regulamentação está trazendo. Então, isso vai precisar ser feito. E então, antes de tomar qualquer parte do prontuário e qualquer ação clínica. Então, na prática, a IA deve funcionar como mais um assistente cognitivo para organizar informações, apontar possibilidades, mas a interpretação final e a decisão clínica, ela continua sendo sempre do médico. Eu acho muito interessante as soluções que a gente tem, por exemplo, a que eu mais gosto é a que pesquisa o histórico do paciente. Porque muitas vezes eu estou com um exame aqui, o pedido médico não me diz muita coisa, né? E eu acho que o médico que pede o exame, ele nunca fez um pedido muito completinho, então não vai ser agora que vai fazer. Mas eu tenho a IA lá que diz o resumo de tudo, né? Então, Uhum. o que esse paciente tem, quais foram os exames anteriores dele, então, assim, fica um laudo, assim, mais completo. Eu costumo dizer que não é... A gente, normalmente, quando vê exame, é um ponto ali, é aquele exame naquele momento, naquele minuto. Mas com a IA, eu consigo ver a continuidade daquilo ali. Esse paciente, ele fez um outro exame, talvez ele tenha uma outra patologia, e eu consigo ver, porque num universo de 30, 40, 50 exames, é inviável você abrir, inviável às vezes abrir o prontuário, então ajuda muito esse resumão, assim, eu realmente não sei como a gente viveu até aqui sem essa solução. E o ganho de tempo, né, ele é valioso demais. No fundo, eu vou compartilhar para a gente, de repente, às vezes ilustrar. Eu acho que a discussão está bem legal, e a gente pode, longe de mim, ter a pretensão de dar uma aula sobre o tema, mas é para a gente provocar discussões com alguns pontos que eu levantei dentro da regulação. Eu acho que pode somar bastante para quem está nos assistindo aqui. Eu acho que é uma maneira de ilustrar também, porque realmente a gente vai ter divergência de opinião em vários pontos, né? E o que é legal, isso daí, eu gosto particularmente de temas que são desafiadores, né? Vocês estão vendo a minha tela? Sim, estamos. A tela está inteira com a apresentação ou Tá vocês sim, estão... tá perfeito. Perfeito. Então, quando a gente
Deixa eu colocar aqui. Quando a gente pensa em escala de tempo, acho que a gente precisa ter como um grande desafio o que aconteceu com a telemedicina. Rizieri, talvez tenha sido um pouco de reserva de mercado, pode ser que sim, mas pensando que o medo da inovação gera um atraso. Vocês imaginam a quantidade de pessoas que poderiam ter acesso a outros profissionais? Você imagina o mercado de trabalho, por exemplo, porque quando você pensa só no Brasil, você pensa em concorrência, mas quantos brasileiros estão fora do país e que poderiam ter acesso a médicos no Brasil por telemedicina? Então, a gente demora para adotar a tecnologia, protegendo pequenos grupos, pequenos interesses, e acaba quem paga o preço com isso? Nosso próprio desenvolvimento como profissional. Então, a gente precisa observar que foi preciso uma pandemia para ver uma liberação, e depois de 2019 para 2020, a gente começa a ter uma inteligência artificial que mensura a probabilidade de você estar com Covid respondendo a alguns sintomas. A gente vê uma aceleração digital dentro da saúde. Daí você começa a ver uma tendência de mercado wellness, de dados, de não é simplesmente captar mais dados, mas jogar ele para dentro de outros dispositivos, wearables, que começam a te dar sinais. Você vai para fora do país, hoje você tem sensores de análise de exames de sangue, sensores de glicose que conectam com o teu celular. Você tem celulares que avaliam, começam a ver ciclo ovulatório de mulher no relógio, temperaturas, identificando que você pode ficar gripado antes. Então, olha quantas coisas vêm. Daí a gente começa a falar do novo boom, que desde 2020, 2022, que houve essa explosão do ChatGPT, e a evolução tem sido assustadora. Então, a gente começa a entrar no que a gente chama de zona de risco. É importante entender que demorar demais para adaptar um problema, porém, rápido demais também é um problema se não tem um certo controle, uma certa fiscalização. Mas será realmente que a gente vai conseguir fiscalizar todo mundo, todo o uso? Então, é importante a gente entender isso, porque no cerne, no centro da questão, está uma pessoa que você, às vezes, não pergunta para ela se ela está disposta a ser atendida ou ter dentro do dia a dia dela algo como inteligência artificial, porque ela foi te procurar. Como que vocês encaram isso hoje, assim, sabe, Aline, no teu dia a dia? Qual é a tua visão sobre isso? Pode repetir. Não, é que, assim, hoje, o que eu penso, né? A dificuldade de você frear evolução, porque você não tem controle sobre as pessoas e muito menos sobre a tecnologia. A gente cria um documento que regula, né? A gente sabe o quão difícil é. Para mim, foi uma bússola ao ler, né? Eu entendo ali que tem grandes potenciais. Meu receio realmente é a gente não tem um plano de futuro, a gente só tem uma regulação do hoje. Né? Eu vejo Pode falar. eu vejo que essa regulamentação está muito bem pautada, na verdade, né? E ela exalta ali que a gente vai precisar de uma governança obrigatória para as instituições. Eu não lembro exatamente qual era o artigo ali em que ele cita isso, mas ele vai surgir demanda por compliance tecnológico e os hospitais eles vão precisar estar auditando os sistemas de IA, né? Então, para que exista essa segurança e existe um caminho até a gente chegar nesse cenário em que todo mundo vai saber o que está acontecendo, em que os hospitais, as clínicas, elas vão ter uma equipe especializada e centrada em auditar e garantir que os sistemas que estão rodando ali, eles são confiáveis de verdade. Então, a gente tem um caminho a ser trilhado, né? Existe o caminho, Alexandre, mas assim, a gente vai chegar, eu vou puxar só um pouquinho aqui, porque tem o caminho que é muitas vezes destinado para terceiros, né? Então, e ela fala para regulação em cima das ferramentas que existem hoje. Mas imagina, a gente está vendo aí a Open Cloud fazendo agentes que funcionam sozinhos. Enquanto a gente está falando,
tem alguém trabalhando aqui full time, ou a pessoa pode, o meu assistente está me ouvindo, gerando um livro, um resumo, tomando ações dentro do meu e-mail. Isso já existe hoje. O que seria utópico se a gente fosse falar isso há 4 anos. Há 4 anos atrás, se a gente falasse que existiria uma coisa dessa, ia falar que você está louco, isso é um filme de ficção científica. Hoje nós já temos isso acontecendo. Então, o grande desafio é que, por mais que seja obrigatório ter uma governança intra-hospitalar, dentro da tua própria empresa, mas e a continuidade do processo, né? Então, a gente precisa ter um marco regulatório mesmo, é extremamente importante, mas não encarar isso como um documento que a gente se volta daqui 5, 6, 7 anos para dar uma nova analisada desse documento. É um documento que ele tem que estar ali como uma bíblia, um manual de instrução, mas ele está sendo escrito dia a dia com o acompanhamento da evolução, né? A gente, no artigo ali deste documento, a gente tem os 5 princípios que orientam o uso da IA dentro da medicina, né? Que é beneficência, promover o bem ao paciente, não apenas otimizar processo, na não maleficência, ou seja, não gerar dano, mesmo que involuntário, da autonomia, que é o controle do médico, e isso é um grande desafio no mundo corporativo, porque a IA acaba ajustando bastante os processos, acelerando. A gente não pode, o médico tem o direito de validar ou não a utilização da IA. O princípio da justiça, que é não criar ou agravar desigualdades com viés, então ela já tem que ter treinado, tem que ser validada para isso, e lembrando do que a gente está falando aqui, que é a centralidade humana, né? O que é importante que a gente vem conversando aqui é que a gente não será substituído pela IA, mas a gente, as pessoas que usam IA, vão substituir os que não usam, porque aumenta a produtividade, aumenta a eficácia e eficiência, aumenta a chance de resultado positivo, diminui erro. Por quê? Porque existe padrão. Existe o padrão, Perfeito. isso gera resultado. Perfeito, eu concordo contigo quando você fala. Esse documento ele norteou, né? Mas provavelmente daqui a pouco vai ter que ter uma nova regulamentação. Por exemplo, eu fico pensando, eu que estou envolvida aí com a questão de qualidade, a gente vai ter um novo indicador aí quando a IA não acertar, né? Por isso que você precisa ter essa autonomia do médico e todo esse conhecimento para julgar isso, né? Preciso julgar, será que está certo, que não está? Preciso dar essa autonomia para o paciente, de não querer, é mais ou menos parecido com a LGPD, reforçando aí a LGPD, né? E eu achei muito interessante porque agora a gente sabe os sistemas eles têm que ser auditáveis, né? Então, você não pode simplesmente pegar o dado de um paciente e jogar numa rede de IA aberta, né? Você não pode jogar um exame ali, você não coloca os dados do paciente, é um caminho perigoso, né? Porque, então, esse norteia isso, né? É bem isso. Acho que Alexandre, você quer falar? Pode falar à vontade, por favor. Não, eu concordo com o que a doutora Aline mencionou. Inclusive, tudo o que a gente faz aqui, como eu mencionei lá no início, a gente tem auditoria. Então, a partir do momento que o médico usou alguma ferramenta de IA para auxílio dele, a gente já tem auditoria disso. Então, a gente consegue traçar para ver se isso realmente está auxiliando ou se não está auxiliando e coletar esses dados para treinar novamente esse modelo, enfim. Então, a gente segue exatamente essa diretriz para garantir que a gente sempre está entregando algo de qualidade, né? Então, faz muito sentido. E nesse primeiro momento, pelo menos na MedCloud, né, Alexandre, estamos focando muito para processo, porque tem muita atividade burocrática, né, manual que a gente faz e atrapalha a rotina. Então, essa parte que eu falei, né, de buscar o exame anterior, ou eu estou na dúvida de um caso específico, então funciona ali como uma ferramenta mesmo para te ajudar a esclarecer um modelo de laudo, ou o laudo mesmo, né, a transcrição, que é uma atividade, imagina você ficar digitando 2 páginas, enfim.
facilitou muito. Você botar na pilha o exame que é mais, que precisa ser laudado primeiro. Enfim, não é nem em relação à interpretação em si, nesse momento, eu acho que não estamos nesse ponto ainda. É claro que a tecnologia existe, vai evoluir para isso, mas nesse ponto, talvez o auxílio maior esteja nessa atividade burocrática, ali na governança, nesse apoio administrativo, enfim, para que o médico possa focar na atividade fim dele, né? E o legal, assim, é que o que você está mencionando está aqui, ó, no direito, né? Usar como apoio na prática clínica e gestão em pesquisa. Acesso à informação clínica, né? Recusar sistemas sem validação. Tudo isso está no direito do médico. E preservar a autonomia. Você tem o direito de querer ou não usar, você não pode ser obrigado a isso, né? E a proteção contra a responsabilização indevida por fora da IA. Então, assim, você vai, logicamente, ser inferido, vai ter uma auditoria, no caso de algum erro, mas você não é responsabilizado se a IA está validada dentro da infra que você está trabalhando, né? Da estrutura, do ambiente. Por isso, a importância da comissão. Por isso, como a gente estava dizendo, questão de compliance, a questão de governança. Por quê? Porque você não está usando a sua IA, você está usando a IA da instituição onde você trabalha. Então, é importante a gente entender isso, porque você não é obrigado a fazer isso, você tem autonomia, e ele, talvez, assim, é o primeiro documento que te dá o direito de dizer, de te amparar com relação a isso dentro da medicina. Então, porque quanto maior a usabilidade, maior o risco de falha. Se eu uso só para processo, ok. Se eu uso para processo e mais uma outra função, você vai expondo ao risco, né? Quanto maior a profundidade da utilização. Você vê isso, Alexandre, no dia a dia? Sim, inclusive, como a gente vem trabalhando dentro dos sistemas, a gente sempre tenta garantir que ela funcione da melhor forma possível, né? Então, para que a gente tenha a maior taxa de acerto. A doutora Aline estava lá no escritório, como ela falou recentemente, ela viu ali a gente validando os algoritmos junto com ela, para a gente ter certeza do que a gente está trazendo. E eu acho que ter esse contato próximo com o médico para a gente conseguir validar o que a gente está entregando, ter esse feedback é um dos pontos principais para que vocês tenham certeza do que o que vocês estão recebendo, o que vocês estão utilizando é algo que realmente é efetivo, é algo que vocês podem utilizar, que vocês podem confiar. E, de novo, pautando na regulamentação, a gente deixa tudo isso auditado, né? E para que, caso algo aconteça, a gente sabe exatamente o que aconteceu, a gente consegue corrigir, a gente consegue ter a evolução dessas IAs e desses modelos que a gente trabalha. É uma situação que eu acho do sistema é muito intuitivo, né? Aquilo ali ajuda muito, é muito intuitivo. Onde está o ponto da IA é um botãozinho laranja. Se você não quiser usar, você não aperta o botãozinho laranja e você vai trabalhar normalmente. Então, você sabe quando está usando. Acho que é importante, de acordo com essa legislação, assim, em que momento que eu estou usando ou não a IA, ou em algum momento o paciente vai aceitar ou não. Então, é muito fácil ali você decidir se você quer ou não usar, enfim. Isso. Eu penso, eu tenho visto bastante também, né? Muitos médicos eles acabam utilizando ferramentas externas, né? Que acabam não estando exatamente integradas dentro com o sistema do hospital ou da clínica, enfim, para gerar uma transcrição de um laudo, para gerar a transcrição de um prontuário ali com o paciente. E quando você usa um sistema externo, você não consegue transcrever que isso que você utilizou a IA, né, para estar gerando aquele conteúdo. Então, esses médicos, existem vários sistemas desse tipo que o médico consegue fazer um copy-paste. Então, ele copia o que foi gerado no outro sistema e ele vai acabar colando no prontuário ou no RIS, enfim, do sistema do hospital, etc. Com a regulamentação,
isso precisa estar indicado de que foi usado IA. E eu pergunto para vocês, com essa nova resolução exigindo essa transparência sobre o uso de IA, esses modelos eles podem se tornar um ponto de atenção, né? É verdade, você perde essa proteção, né? Proteção contra uma eventual responsabilização indevida da falha na IA. Tu não vai ter como provar que usou IA nessa situação, que copia e cola. Eu acho que fortalece realmente uma IA que está integrada num sistema, né? Que é auditável ali de ponta a ponta. Acho que facilita essas soluções que já vêm acoplada, né? Sim, O princípio da transparência, ele é mencionado o tempo todo, né? Então, eu acho que você precisa, por exemplo, uma das coisas, né, em cima disso que você está falando, são as responsabilidades inegociáveis do médico, né? Primeiro, ele é o responsável final, sempre. Nenhuma decisão clínica vai ser delegada para a IA. O julgamento crítico, você tem que avaliar a coerência. Conhecer as limitações, saber que aquilo não vai funcionar para tudo. Usar a IA certificada seria assim, seria não, né? É a recomendação. Se você está usando uma IA que saiu ontem, que ela promete um monte de coisa e não foi certificada para utilização, não é recomendado que você use. Você vai estar exposto. Mas, assim, uma coisa que você não pode deixar de fazer, né, Alexandre, é registrar no prontuário. Então, eu posso sim, não usar o TI do meu sistema, mas eu preciso escrever qual é o modelo que eu estou usando, qual é a data que eu utilizei e o modelo que eu estou usando de LLM. Eu estou usando o Claude, estou usando o ChatGPT, eu estou usando o KMK2. Então, assim, o que eu estou utilizando? Precisa estar especificado no prontuário. E ela ali exato. sabe que eu tenho uma lista de certificadas, mas o meu software usa essa daqui. Por quê? Vai chegar um momento, dentro da política de compliance, que o teu próprio software precisa estar lá dentro falando qual é o modelo que vocês estão fazendo uso. Então, essa clareza de informação, ela te traz segurança. Eu gosto Sim, de dizer assim, dentro do que eu faço, do meu dia a dia, seja como médico, seja como consultor, que a verdade é um bom negócio. Vai lá e fala a verdade. A verdade é um bom sim. negócio. A gente está entrando numa era que não basta saber o que foi registrado no prontuário, né? A gente precisa saber como aquela informação foi construída para que ela tenha a validade correta ali. Eu fiquei curiosa para saber, sabe o quê? A gente começou falando sobre telemedicina, né, lá no início, na telemedicina existe o registro, né, a certificação da Anvisa e tal. Aqui usar e eu também eu não achei isso no CFM, né, nessa resolução do CFM. Queria perguntar para vocês, como é que é usar uma IA certificada? Se existe alguma certificação para IA específica, a Anvisa, ou vai ter que precisar fazer isso no segundo momento? Como é que funciona isso? Então, vai precisar ser feita agora, né? Então, assim, Exato. você vai ter que ter regulação. E o prazo é assim, tipo, vocês têm 180 dias para poder fazer isso, entendeu? Então, Exato. uma das críticas, né, buscando um pouco mais de conteúdo sobre especialistas e outros colegas gestores, uma das críticas é essa necessidade dessa pressa. Como que eu consigo colocar um prazo tão limitado para uma coisa que a gente... Como vamos fazer isso? Quem vai dar a certificação? Como que eu vou certificar uma LLM e outra não? Você ganhou, não, você não ganhou. A Os sua... critérios, né? Hã? Sim, Quais eu critérios, né? acho que, como eu mencionei lá no início, né, eu acho que essa resolução, ela para empresas responsáveis e que elas já vinham fazendo esse trabalho de forma responsável, elas vão estar muito tranquilas. A gente já está cumprindo todos os requisitos que estão ali. Então, a partir disso, eu acho que as empresas que trabalham em cima desses modelos, elas vão ter que, que não estão tão avançadas, né, nessa questão de segurança, de compliance, elas vão ter que correr um pouco atrás. Mas para quem já trabalha de forma responsável, eu acho que
como eu falei, veio com uma burocracia do bem, né? Ele já vai cimentar ali tudo que a gente está fazendo. Uma coisa que eu fiquei na dúvida, né, lendo a resolução. Quando o paciente, a recusa do paciente, será que a gente tem que, no questionário, perguntar se ele, que nem a LGPD, né, se ele autoriza transmitir o exame dele para a teleradiologia, enfim, vai ter que perguntar se ele autoriza, será que é nesse sentido, autoriza utilizar um questionário? Isso vem, o que está presente no artigo 10 ali, né, no direito do paciente. Ele precisa ser informado claramente, ele tem que ter a privacidade dos dados. Então, você começa perguntando se ele se incomoda de que a gente utilize a ferramenta. Ele precisa estar ciente, né? Então, como obrigação do médico, eu preciso informar o uso da IA já no início, porque ele precisa aceitar que eu use a IA. Entende? Eu não posso. A minha obrigação, olha lá, obrigações do médico: garantir escuta qualificada e empatia, informar o uso da IA, não delegar a comunicação de diagnósticos, respeitar a recusa do paciente. Então, isso é obrigação que está no artigo 5º. No direito do paciente, ele precisa receber informação clara, ele tem direito à segunda opinião e ele tem o direito da privacidade dos dados, né? No artigo 11, ele diz que o uso da IA deve ser explicado em linguagem clara e acessível, sem jargão técnico, né? Então, sempre lembrando que a decisão final sempre é do médico com relação a orientações, condutas. Por quê? Porque você é o responsável legal, né? E o paciente, ele depositou em você algo que ele não dá nem para parente, muitas vezes, que é a confiança. Exato. E eu achei legal também um outro ponto sobre os níveis de risco, né? Eu achei bem legal, o que é inaceitável, proibido, né? A IA que recusa atendimento de triagem com viés. Por quê? Porque alucina, alta sem revisão, ou seja, a IA é inaceitável que a IA dê conduta. É alto risco que ela dê diagnósticos, né? Que ela faça uma prescrição automatizada. Fizer isso, não vai acontecer. Será? Porque hoje já é possível que faça isso. Entende? Então, é importante você deixar claro o que você não pode fazer. E isso, ela foi muito interessante, porque ela nivelou. Quando a gente coloca lá médio risco, supervisão ativa, pré-laudo, que você estava falando, é um médio risco. Você recebe um pré-laudo, você pode conferir, Aline, como você faz, ou às vezes um coleguinha simplesmente liberar o pré-laudo sem conferência. Então, é de risco médio? É. Então, é importante você ter essa clareza com relação a quem está checando o que está sendo avaliado. E daí, mais uma vez, dentro de processo, a gente começa a buscar a amostra aleatória para ver se está tendo revisão, o quanto. Daqui a um tempo, eu tenho a IA da IA, né? A IA gera um laudo, o médico vai lá rever e você vai lá com uma outra ferramenta para poder ver se está tendo feito tudo de acordo com o programado, né? Então, eu vejo e esse ponto assim, extremamente interessante para as pessoas terem clareza do que é baixo risco, tipo, se você gera um assistente de agendamento, de controle de agenda, de um processo interno que não envolva a segurança ou o perfil do paciente, ok, mas você deixar que ela toda a cadeia do atendimento, daí a gente se coloca em risco. Essa questão do laudo, da segunda opinião, né, do revisor, isso eu acho interessante, porque teve um momento que a gente sempre fazia isso, tinha o laudador e o revisor, então todo exame tinha, inclusive, isso é uma sugestão do PAD, né, do Programa de Acreditação, você ter uma visão dupla, né, uma dupla checagem, vamos dizer assim, no laudo, só que ao longo do tempo a gente acabou perdendo isso, porque cada vez faz mais exame, não dá conta do volume, né? Você acaba demorando para liberar aquele exame. E quando eu fui no RCNA em 2023, que é o Congresso Americano de Radiologia, isso aí já estava muito normal lá sendo utilizado, principalmente mamografia.
então sai um pré-laudo e o radiologista, enfim, ele concorda, não concorda, mas assim, já funciona como um revisor. E na mamografia isso já é comprovado, assim, que tem bons resultados. Então, em um certo momento, você volta para anos atrás que você tinha duas, enfim, duas pessoas, agora não são duas pessoas, né? É IA e o radiologista, mas se isso aí vai reduzir o risco de erro, né? Ou vai fortalecer, por que não, né? E eu acho que é um ponto importante desse documento é você ter um passo a passo do que você tem que fazer, né? Então, o registro, né? O nome da IA que a gente estava falando, a finalidade do uso, o resumo da sugestão da IA e deixar bem escrito isso no prontuário. É um grande desafio, porque a maioria dos profissionais que escrevem no prontuário não registram nem o básico. Às vezes, o da IA vai trazer mais informação para dentro do prontuário. E é aí Então, que um sistema que já tem tudo isso integrado, né, já tem a IA integrada, ela consegue diminuir esse atrito e ela já traz isso de forma automática, né? Então, como a gente faz lá dentro da MedCloud, principalmente quando a gente está desenhando essas novas funcionalidades, a gente já pensa dessa forma para que o médico não precise estar tendo que fazer esse registro manualmente. A gente já coloca uma tag de que foi gerado com IA, de que teve assistência de IA, a finalidade de uso, como que foi, né? Tudo isso já fica registrado de forma automática para que o médico não precise se preocupar com isso. e o mais legal de tudo é que você tem dentro de um único sistema isso daqui de baixo aqui, ó, governança institucional. Você tem um time focado na segurança do paciente, no disclosure, em todos os processos de qualidade. Porque quando eu pego um pedacinho de cada lugar, como você falou logo no início, Alexandre, você deixa exposição de dados rodando por aí. E essa é a maior preocupação, que é o princípio da LGPD. Então, uma das grandes críticas é você pegar um laudo de um paciente, jogar dentro de uma LLM e pedir para ela dar o resultado. Para onde vai aquilo? Quem vai ter acesso a isso? Então, você está tudo integrado dentro do sistema, te traz segurança, mas traz segurança ainda maior para o teu próprio paciente. Exato. Então, eu acho bacana, né? Onde você coloca ali nos artigos que tem a certificação. Então, é a garantia do dado protegido, é o conceito-chave da privacidade, né? E, ao mesmo tempo, requer segurança, ou seja, todos os nossos medos eles precisam ser contemplados por uma IA ser certificada pela Anvisa e pelo CFM. Então, acho que a gente está no momento assim, motivador, porque teremos pessoas centradas e focadas em avaliar essas ferramentas para nos orientar a melhor, né? Então, é uma ideia do que está por vir por aí. Então, daqui a um tempo, hoje a gente tem alguns softwares associados à saúde. Será que todos serão certificados? Será que todos são seguros? Todos são vendidos como seguros. Mas a gente precisa ter o cuidado com relação a isso. A gente precisa ter padrão de segurança, a gente acaba mudando o paradigma entre o uso do ChatGPT, Copilot e todas as outras para laudos. Então, você começa fazendo uma infração ética se o teu laudo vem por aquilo ali. Então, assim, acho que a gente está passando por um momento de reflexão, acho que de balanço, de equilíbrio, para a gente ver os próximos passos. E eu acho, só para complementar a minha explanação, que eu acho interessante, sobre, mais uma vez, né, o desafio de a gente estar regulando o presente. Mas a gente também toma cuidado com pequenos gargalos para não ficar parado, achar que a gente está regulando hoje, mas se a gente está vendo em 3 anos tanta transformação, ao ponto de a gente estar aqui falando para vocês que estão assistindo aí, algo
tão desafiador. Então, imagina daqui mais 1, 2 ou 3 anos como é que a gente vai estar. É lembrar que a gente vem no momento de formar um documento reativo à explosão das redes sociais. Mais uma vez, será que a gente não consegue criar um plano da IA junto da medicina? A saúde e a IA caminhando paralelo. Hoje o que a gente vê muito é gente criando produto para vender para outras pessoas. Mas ninguém está falando de um ecossistema de saúde onde é uma curadoria, onde é uma ferramenta de aprendizado, onde a gente vai ter segurança, a gente ter lá as 10 mais focadas em certificação, em segurança do paciente, entrega de resultado fidedigno, sem alucinação de dado. Então, a gente precisa ter um plano de digitalização da saúde, né? Mais do que um prontuário eletrônico, é entender o comportamento do novo usuário do sistema de saúde. Hoje a gente vem da época do médico do Google, hoje a gente tem um médico da IA. Então, Exato. se eu nego essa evolução, eu vou ficar obsoleto para o meu cliente, para o meu paciente. Eu acho que, de alguma forma, essa resolução ajuda, né? Vai ajudar, pelo menos, e minha impressão é que vai desenvolver mais, vai vir mais solução aí para o mercado. Alexandre, chancela algumas Sim. ações, né? Sim, eu acho que a gente vai sair com a evolução dessa regulamentação, é muito na linha do que o Dr. Rizeli mencionou, a gente vai sair de uma fase dessas ferramentas de IA isoladas para uma fase de IA que está nativamente integrada aos sistemas clínicos, né? Então, isso acaba voltando que não é apenas uma questão de tecnologia, ela acaba voltando na questão de governança e segurança do cuidado. E futuramente, quem sabe, essa certificação, né, para a gente ter o paciente, né, o usuário, saber que está usando um sistema que já foi, né, que já passou por esse crivo aí assim como existe, né, de teleradiologia, existe de sistema de prontuário eletrônico, Anvisa, né, como já existe, eu acredito que as empresas aí que já estão se preocupando com isso, que já estão de acordo, acaba tendo uma vantagem, né, já garantir aí essa segurança do paciente. Sim, facilita muito, né, a conformidade regulatória e aumenta a transparência do processo. O que é legal também é que ele deixa uma lição de casa aqui para nós, né? No passo a passo, né? Teoricamente, nós temos ali até agosto para nos adaptarmos a isso. Então, a gente tem ali, na prática, a gente tem o hábito de registrar a ferramenta que usa, informar para o paciente que a gente está usando e sempre, lógico, a decisão final. Eu acho que isso é bem óbvio, bem claro, né? Não faz o menor sentido eu não ter a decisão final. Mas, no segundo momento, dentro da política de compliance, do teu time, da tua comissão, verificar a certificação, confirmar padrões de segurança e conhecer as limitações da tua inteligência artificial, né? E deixar claro isso também. Dentro da governança, as comissões de IA, a implementação de auditoria e a transparência. Então, o que é importante, que ele deixa bem claro, nunca faça usar a LNI não certificada com dados de pacientes, por conta do risco da exposição. E seguir a IA de forma cega, né? A gente precisa lembrar que o princípio da responsabilidade final sempre será do médico. Então, acho que achar que a resolução está falando o que você deve ou não deve fazer é uma grande besteira. O que a gente tem que ter clareza é que, muitas vezes, a gente não agir de forma consciente a gente imaginar que a gente vai estar completamente exposto. A gente vai estar desprotegido com relação às ferramentas. Então, eu tenho um documento que me dá respaldo legal para me defender de uma possível crítica. E é isso que faz a diferença entre você, às vezes, ser absolvido ou condenado. Na prática, e nada mais do que isso. Entende? Então, é um documento que te ajuda a se proteger legalmente de uma acusação que pode ser infundada. Às vezes você tem um baita trabalho, é tudo bem feito, e a pessoa te acusa de ter utilizado com inteligência artificial.
você tem como se proteger. Perfeito. Perfeito. Isso acho que foi um ganho muito grande. Bom, e já estamos caminhando aí para o encerramento. Foi uma discussão super produtiva. O doutor Zé veio com um resumão ali desde Sim. 2002, né, com muito conhecimento vasto aí sobre IA. Eu queria deixar como mensagem final, e vou passar para eles também daqui a pouco, o que a gente já falou, né? A pessoa que. A IA não vai substituir o médico, mas o médico que está usando a IA, está usando a ferramenta, ele tem uma vantagem sobre quem não está usando ainda, já está ficando para trás, porque as soluções realmente vêm para ajudar o nosso dia a dia, vai melhorar o resultado, né, desfecho para o paciente, enfim, reduz tempo. Então, fica aqui a minha dica: utilize, se você ainda não usa, né, no seu dia a dia, nenhuma solução com IA vem para a MedCloud, utiliza no seu dia a dia, que você vai ver como melhora muito, e daqui para frente vai ser exponencial, né, doutor Rizieri? Não, gente, para mim, eu sou entusiasta, eu uso já há um bom tempo, né? E vejo um processo evolutivo gigantesco e, ao mesmo tempo, eu vejo o documento como uma ferramenta útil, porque chega a dar um pouco de receio sobre o que ela é capaz de fazer, mas, ao mesmo tempo, quando você aprofunda um pouco mais, você vê a insegurança que traz o uso cego. Eu acho que tem muito para evoluir, eu não tenho a menor dúvida que ela vai continuar evoluindo cada vez mais. A gente vai ter um grande aliado e não adversário, né? O mais importante é você ter as ferramentas corretas, você está dentro de um ecossistema que tem pessoas que estão olhando para você o tempo todo sobre isso, buscando sempre inovação, agregando mais valor para o teu atendimento e segurança para você como profissional e para o teu paciente. Não precisa achar que o que estão criando é mais um documento para te ensinar o que você deve ou não fazer. Eles estão te protegendo do mundo que está vindo por aí, porque o teu paciente também está utilizando a inteligência artificial. Não acha você que só você é a pessoa mais inteligente da sala. Tem muita gente que vai lá e utiliza isso de forma brilhante, e que bom, bom para todo mundo. Quem ganha no final é o paciente. Sim. Eu acho que a principal mensagem é que a inteligência artificial ela não vai substituir o médico, mas ela está aí para ampliar essa capacidade, né, cognitiva. E para quem desenvolve tecnologia, o desafio agora é construir a que realmente se integre ao fluxo clínico e reduza essa carga operacional em cima do médico, mantendo sempre o profissional no centro da decisão. Perfeito. Adorei, gente, a discussão foi muito rica. E agradeço aí quem assistiu, né, nos acompanha nas redes sociais. Esse episódio vai para o YouTube, né, @medcloud, nos siga aí e acompanhe as evoluções da IA daqui para frente.